Bom dia, meus amigos. Mais uma vez é uma alegria a gente estar participando dessa campanha novamente. E hoje a gente vai tratar de um capítulo importante da história do Brasil, que a gente muitas vezes deixa passar despercebido, mas que foi uma determinação do alto, que é a questão da invasão holandesa. A gente vai ver como que o Ismael conduziu esse processo e qual foi a finalidade desse evento aqui. Então vamos lá. Ismael dizendo para os trabalhadores espirituais que faziam parte da equipe dele: colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Foi buscar, então, na Europa um príncipe para que pudesse vir ao país e modificar a forma de administrar, a forma de governar, para que a lição dele florescesse no futuro. E ele continua: traremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficiem, e de maneira geral, a nação inteira. Então foi a região de Pernambuco, a capitania hereditária, onde os holandeses chegaram ao Brasil, como a gente vai comentar depois. Prosseguindo, Ismael diz: ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova era, nova terra. Então, repetindo, ele viria, o planejamento espiritual foi a chegada dele como invasor, porque não havia outra forma, para que organizasse o Brasil, dando exemplos de como a gestão e a administração pública deveria ocorrer. E os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado preposto de Jesus. Em 1637, entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau, conhecido como Maurício de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. Lembrando que esses diálogos que a gente está retratando, essas considerações espirituais, são do livro do Humberto de Campos sobre o Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que o Maurício de Nassau fez durante a sua estadia aqui no Brasil? Olha o grande avanço que ele fez lá nos anos de 1600 ainda. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre, e os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa lá em 1600 e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas. Tais a justiça e a liberdade com que se houve em seu governo. Então libertou escravos, acolheu índios, né, e permitiu a tolerância religiosa numa época em que isso era absolutamente raro. Ainda estávamos num período de Inquisição, nos anos de 1600, e nessa região do Brasil, de Pernambuco, Maurício de Nassau veio para ensinar esses valores. E de forma adequada, ele conseguiu fazer isso. Por quê? A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria em 1644, por imposição dos espíritos avarentos, que militavam nessa época na Companhia das Índias, na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América. Então, como foi planejado, a estadia dele foi curta, apenas suficiente para deixar a sua marca e uma nova visão sobre como se deve administrar a coisa pública e como se deve tratar os habitantes nativos aqui da Terra. E algumas considerações históricas agora do livro do Gilberto Coutrin, como foi o governo de Maurício de Nassau. Né? Reativação econômica, concessão de crédito aos senhores de engenho. Então ele melhorou a economia através disso. Confirma que o historiador é aquilo que a espiritualidade falou. Ele realmente implantou a tolerância religiosa.
Diversas religiões foram permitidas em sua administração. Inclusive, houve a construção da primeira sinagoga das Américas em Recife. Primeira sinagoga no continente americano foi lá na cidade do Recife, onde os judeus puderam celebrar livremente seu culto. Maurício de Nassau que implantou. Hoje a gente precisa de tolerância religiosa. O cara fez isso lá nos anos de 1600. Outra característica do governo dele: reforma urbanística, construção de casas, pontes, etc. E o estímulo à vida cultural. Artistas, médicos, astrônomos, dentre outros, desenvolveram seus trabalhos, que vieram da Holanda e de outras regiões, para poder desenvolver seus estudos lá na região de Pernambuco, onde ele administrava, ele permitia. E então, a respeito da tolerância, como a gente disse que ainda hoje é necessária, o Emmanuel também tem uma mensagem lá no livro Pensamento e Vida. Vive a tolerância na base de todos os progressos efetivos. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras, para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Tolerância, porém, não é conceito de superfície, é reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. E essa parte agora é fantástica. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação nos adaptar com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. E a mensagem prossegue. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de se reportar a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Então, uma bela mensagem sobre tolerância, que é uma virtude, um comportamento tão necessário nos dias atuais e que o berço dele, a semente dele lá atrás, a espiritualidade, permitiu que a gente tivesse esse acesso com o governo do Maurício de Nassau. Então, o foco da oração de hoje, diante de tudo isso que a gente viu, só pode ser um deles, a gratidão e a reverência para a pessoa do Maurício de Nassau. A segunda, a implantação no campo do Brasil da tolerância, através da tolerância conosco mesmo e com os outros. Ou seja, a gente vai trabalhar para que a gente possa primeiro tolerar os nossos próprios defeitos, nossas próprias características. E depois, no mesmo processo, trabalhando a nossa tolerância coletiva, para que possa haver uma sociedade com menos desarmonia, com menos conflitos, com menos ódio. E finalmente, já que o governo dele foi tão prestativo e tão voltado ao bem comum, a inserção no campo do Brasil da ideia de uma sociedade fraterna, regida por um governo que seja pautado exclusivamente para o bem comum, em todas as áreas, educação, saúde, cultura, etc. Então, o nosso efeito Isaías, nossa oração coletiva vai ser com base nesses três aspectos, visando assim agradecer ao Maurício de Nassau, implantar no Brasil essa questão da tolerância individual e da tolerância conosco mesmo, e também inserir em nosso campo um governo inspirado no de Maurício de Nassau. Com base nisso, a gente vai tentar organizar também esses problemas no campo de nosso país que ainda existem até os dias de hoje. Ok? Então, às 11 horas a gente começa. Bom trabalho a cada um de nós. Abraços.